Olá pessoal, aqui fala a Joana e neste vlog eu vou-vos falar sobre como surgiu a ideia de ter o parto em casa. Eu sei que em Portugal não é tão comum como noutros países da Europa e por isso eu quero partilhar a minha experiência e essencialmente como é que eu eu e o João decidimos avançar com o nosso plano de ter o parto em casa e talvez também ajudar-te, caso estejas a considerar onde é que vais ter o parto, a pensar noutras opções que não sejam o parto hospitalar. No entanto, se essa for a tua opção, e qualquer opção é válida e tem de ser respeitada, eu espero que através deste vlog também consigas levar alguma coisa contigo, porque acima de tudo o que o parto em casa me trouxe foi um enorme conhecimento de mim mesma, foi um processo de tanto conhecimento interior como na minha relação com o meu corpo e com o meu bebê, e isso é tão importante tanto em casa como no hospital ou na maternidade. Curiosamente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre parto em casa foi de uma amiga minha que há 5 anos teve o parto cá em Portugal, em casa dela, e nessa altura eu achei que era uma coisa muito à frente, que não era para mim, eu não sabia o suficiente e nessa altura o primeiro julgamento foi que era perigoso, claro que imaginei o pior cenário, mas também na altura não investiguei, portanto foi simplesmente uma opinião e achei que era uma coisa de hippies, como se calhar acontece com muitas pessoas e que quase que era como, eu pensava que era voltar atrás no tempo, porque até agora todas as experiências que eu tinha tido, pessoas da minha família e mais próximas, tinha sido tudo parto hospitalar. Mais tarde, em Londres, tive contacto com outra amiga minha que teve o parto em casa e lá é muito mais comum. E então, nessa altura, comecei a pensar, calma lá, então se aqui é comum o parto em casa, até a minha professora de yoga e a parteira que me estava a acompanhar eram super apologistas do parto em casa, eu própria comecei a desfazer as ideias que eu tinha do que era o parto em casa e a investigar e a tentar perceber por mim as razões que me levariam ou que levariam uma pessoa, ops, aqui está o Marquês, o nosso visitante dos vlogs, o que é que levaria uma pessoa a decidir ter o parto em casa nos tempos de hoje. E quanto mais eu investigava, quanto mais eu lia, e os livros que eu mencionei no meu vlog anterior, podes ir lá ver, todos esses livros, agora olhando para trás eu percebo que me levaram e que me ajudaram a tomar essa decisão, porque todos eles eram apologistas do parto o mais natural possível e do empoderamento da mulher, da decisão da mulher, da relação da mulher com o próprio parto, a relação consigo mesma e que iria depois, claro, ter resultados positivos no parto e que o parto em casa favorecia esta relação. Portanto, a primeira coisa que eu comecei a ver foi eu própria a desmistificar essa ideia. Foi um processo gradual, eu e o João conversámos muito sobre isso, fomos-nos informando e a decisão foi mesmo só no último trimestre, portanto até lá não era a minha prioridade. E uma coisa interessante da gravidez, e quem já esteve grávido provavelmente consegue identificar isso, é que cada mês da gravidez tem o seu próprio desafio, tem o seu próprio foco e, portanto, o parto em mim não tinha levado toda a minha atenção até quase à reta final. Um aspecto essencial para o parto correr da melhor maneira possível é o corpo da mulher estar o mais disponível para dar à luz. E isso significa que o corpo tem de estar no seu estado ótimo, as condições favoráveis a que o corpo funcione como está desenhado para funcionar, e aí refiro-me às hormonas. Uma das hormonas essenciais é a oxitocina, que é a hormona do amor, e esta hormona é libertada quando nos sentimos seguras, quando conhecemos as pessoas à nossa volta, quando estamos descontraídas, e o melhor ambiente em que isso acontece normalmente é nas nossas casas, é no lugar onde podemos ser nós próprias, onde não nos retraímos, não temos vergonha, não há nada que nos cause stress. E a verdade é que nos hospitais, eu pelo menos não tenho hábito de ir ao hospital, e só a ideia de ir ao hospital
acho que já me causa um bocadinho de nervosismo porque não estou habituada, felizmente, não vou com frequência ao hospital e portanto é um ambiente novo. E o que é que acontece em ambientes novos? Sentimos-nos cá um bocadinho mais retraídos, sentimos-nos menos à vontade, com menos confiança. E o que é que isso faz? Faz com que também o nosso próprio corpo se feche e, em vez de libertarmos a oxitocina, libertamos a adrenalina ou cortisol, que é a hormona do stress. E toda esta polaridade da oxitocina e do stress fez-me perceber que, no meu caso, que era uma gravidez de baixo risco, o que eu queria era mesmo que o meu corpo estivesse apto e estivesse o mais à vontade possível para dar à luz, para trazer este bebê cá para fora. E o nosso quarto foi o que fez mais sentido. Curiosamente, durante a gravidez eu estava a ver uma série que se chama Call the Midwife, existe na Netflix cá em Portugal, e quanto mais via a série, mais me interessava sobre o parto em casa. Ao mesmo tempo comecei a ler os tais livros, a ver vídeos e comecei a ver que afinal o parto em si não tem de ser medicalizado, ou seja, não é uma intervenção médica, não é uma cirurgia, a mulher não está doente, não necessita necessariamente de um médico e isso para mim fazia-me confusão, porque por exemplo lá em Inglaterra e também aqui em Portugal são as parteiras que ajudam no processo de dar à luz e na minha mente eu achava que tinha de haver um médico. Aliás, não haver um médico é bom sinal, significa que não é necessário nenhuma intervenção e que está tudo a correr como é suposto. Um aspecto essencial, e isto é importante mesmo que tu não consideres fazer o parto em casa, é que o parto é uma tomada de responsabilidade total da mulher. Ou seja, mesmo que o parto seja no hospital, é perigoso a mulher ir para o hospital e pensar que serão os médicos ou as parteiras a trazer esse bebê ao mundo, porque é a mulher que o faz. É mesmo, em inglês nós falamos muito de ownership, e é exatamente isso, é nós tomarmos conta deste processo. Outro fator essencial, claro, a considerar nessa decisão é a segurança. E quanto mais eu lia, mais eu percebia que o parto em casa era o melhor dos dois mundos, porque hoje em dia é possível ter uma equipa de parteiros técnicos profissionais em nossa casa e, portanto, criar as condições de uma sala de partos no nosso quarto e, ao mesmo tempo, ter o tal ambiente confortável e seguro que se tem normalmente em casa. Em relação ao parto em si, eu já tinha ouvido falar do parto na água. Aliás, em Inglaterra é muito comum, os próprios hospitais públicos têm a possibilidade de ter o parto na água. Era algo que eu não fazia questão, mas se fosse possível gostava muito de experienciar. Em Portugal não há nenhum hospital atualmente que permita o parto tanto em água como mesmo a própria expulsão, que é o momento em que o bebê sai. E portanto isso foi outra razão que me fez considerar o parto em casa. E já em Portugal, quando nós já tínhamos decidido ter o parto cá, a peça que faltava do puzzle para decidir totalmente fazer o parto em casa era a equipa, porque em Inglaterra o parto em casa faz parte é apoiado pelo Sistema Nacional de Saúde e, portanto, há mesmo uma equipa de parteiras ou parteiros que vão a casa e está tudo integrado também com o hospital, enquanto que aqui tive de fazer a minha própria network para encontrar uma equipa. Não foi assim tão difícil, foi uma questão de fazer perguntas e ser apresentada às pessoas. Portanto, a partir do momento em que eu percebi que também cá há pessoas que estão dedicadas ao parto em casa, há movimentos. Outra coisa essencial, e isso foi algo que eu gostei muito na nossa equipa de parteiros, foi os princípios. E o princípio deles era a segurança, portanto, o parto só iria continuar em casa enquanto fosse seguro
e o respeito por mim, pela minha decisão, por aquilo que eu queria para o parto. E portanto houve reuniões antes do parto para falar sobre o que é que poderia acontecer. Eu escrevi num caderno todos os meus medos, portanto tudo isso foi desmistificado com o parteiro que estava connosco. E depois, claro, tem também a ideia do plano B. Em relação ao plano B, nós temos o hospital a cerca de 15 minutos de carro, o que é ótimo, e nós também fizemos a visita do hospital para que fosse de facto um plano B em que eu, se houvesse a necessidade de ir para o hospital, então não seria uma mudança tão drástica quanto isso e não seria uma razão para interromper o meu processo de trabalho de parto. Felizmente isso não foi necessário e o parto correu todo em casa e tivemos o bebê no nosso quarto. O mais importante na nossa decisão foi eu e o João estarmos de acordo e ser algo em que eu tinha o apoio dele, e foi uma decisão tomada em conjunto. Eu acho que é mesmo algo que os casais têm de acordar, porque o parto é dos dois, o bebê é dos dois. Finalmente, a última coisa a mencionar é a reação dos outros. Como em Portugal não é tão comum ter o parto em casa, eu senti que houve resistência de algumas pessoas e é claro que eu sei que elas queriam o melhor para nós e o nosso bem e portanto era válida a preocupação deles, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que tomamos essa decisão, tivemos de ser também fortes em não vacilar e ajudarmos também as outras pessoas a conhecer mais, a perceber, a desmistificar as próprias ideias que elas tinham sobre o parto em casa. Bem pessoal, eu tenho de ir, o meu bebê está com fome, mas eu espero que este vlog tenha sido útil. Se tiverem perguntas, enviem, e no próximo vídeo eu vou falar sobre a experiência do parto em casa e como é que tudo aconteceu. Obrigada por verem este vídeo. Tchau, tchau. Temos de ir alimentar o bebê.